Aqui é. Então, e vamos começar? Vamos, vamos. Estamos prontas, vamos embora. Então, a carta que saiu, né, sobre os relacionamentos, né, que nada acontece por um acaso na nossa vida, e é bem isso, né, que a gente aparecem pessoas, né, a gente encontra pessoas de diversas formas, né, seja numa relação mais próxima, ou seja, um trabalho, ou seja, numa fila, ou em qualquer lugar, né? E sempre a gente não pensa sobre isso, mas é que ali sempre tem algo que está trazendo uma informação para a gente, né? Que é o nosso campo, aquilo que Sim. a gente está vibrando, né? Aquilo que muitas vezes inconscientemente está ali no na nossa mente, rodando de uma forma meio oculta, às vezes, né? Mas que começa a dar informação, né? Chegar a informação de, espera, isso me tocou de que forma, né? Uhum, Como é que isso está chegando para mim? O que que eu preciso olhar, né? O que isso está querendo me dizer? Mas normalmente a gente vai, o emocional que pega, né? uhum, Então, ou é uma relação que pode ser alegre, ou pode ser desagradável, ou pode ser intrigante, né? Ou começa a questionar, ué, por que isso? Ou vem uma situação nova. Então, sempre os encontros, eles têm algo, né, alguma informação que está chegando e que a gente pode observar isso ou não, né? Ou só uhum, entrar no emocional e experienciar ali uma situação. Talvez mais tarde que a gente vá conseguir pensar um pouco sobre isso. uhum. É curioso porque consegues ouvir-me? Parece que houve aqui uma interferência. Não, Não, tá normal para mim. está normal. Eu acho que é assim, nós vemos muitas vezes os relacionamentos quase ou como um castigo, não é? Ou quase como uma idealização de que temos ali a alma gêmea, principalmente nos relacionamentos afetivos ou íntimos. Mas mesmo nas relações de amizade, nas relações de família e até com colegas de trabalho, nós temos que começar a perceber, eu pelo menos acho que é um bom conselho, que é aquelas relações são catalisadoras de alguma coisa. Aquilo mexe connosco. Se aquilo se volta a repetir, há algo que não está bem. E há uma das situações que eu gostaria de trazer, que é muito comum nos relacionamentos, que é as pessoas viverem a humilhação, sentirem-se humilhadas ou submetidas à vontade do outro, e o outro é que começou a exercer o poder e a vontade dele. E curiosamente, muitas vezes as pessoas ficam aqui neste ressentimento e nesta mágoa e que nada adianta, porque o sofrimento não traz solução, não traz resolução. Eu lamento imenso, mas não é por sofrer que vai sair daí, não é. E esquecem-se de olhar precisamente para, então, o que é que está aqui escondido? Não é? Para onde é que eu tenho que olhar? E muitas vezes não é só então para essa experiência de humilhação, mas como tu falaste há bocado, para o emocional. E esta humilhação pode estar aqui muito envolta na vergonha. E quando Sim. nós temos ali a emoção da vergonha, não é? A emoção da vergonha está ali mesmo no final da tabela das emoções, significa que realmente não nos vai deixar. E as pessoas às vezes perguntam-se, mas porquê é que eu repito histórias semelhantes em relacionamentos diferentes? Então, porque isso ainda não foi olhado, não é? Porque a conversa e a narrativa não foi mudada. Porque quantas vezes é que nós temos tendência a reclamar e a queixar-nos do que vivemos? Isso é só agarrar cola e ficar com o padrão ali bem aconchegadinho em nós.
Em vez de nós começarmos a pensar, opa, espera aí, se calhar é melhor ir perceber o que está aqui escondido e começar a realmente, eu não quero assustar ninguém, mas é se calhar às vezes abrir a caixa de Pandora. É, E a caixa de Pandora não é um problema, não é? Até porque é muito pior quando nós fechamos a caixa de Pandora. E é porque isso. ali é a oportunidade de ir trabalhando os nossos padrões, né? Sim. Porque voltando, né, na questão de que a gente, na verdade, a gente olha com os nossos próprios olhos a Uhum. situação. Então é como eu imagino assim, eu sempre gosto de relacionar a algo, né, para que fique mais claro. Então imagine que tem um slide ali, aquele antigo, né, que fica rodando e você vai colocando lá os negativos, né? Então, a hora que eu ponho, o que que eu estou colocando aqui na lente, que aquilo está projetando de uma forma com que passe um filme, né, na minha frente e que me envolva, né, dentro daquele sentimento. Então, se eu tô com aquela questão ali que muitas vezes eu nem percebi, mas que precisa ali evoluir e ganhar ressignificar aquilo, eu vou atrair situações relacionadas a isso, porque na verdade é como se fosse essa lente projetando. Então, se eu estou me sentindo de alguma forma, percebendo eu ou não, né? Eu estou vibrando naquilo, eu vou enxergar aquilo. É aquilo que eu vou pôr o meu foco. Então, por mais que e a gente acaba projetando no externo, tipo, essa pessoa fez isso para mim, né? E entra naquela questão do vitimismo, né? Muitas vezes. Olha o que aconteceu comigo, né? Mas na verdade o que que eu preciso resolver aqui dentro de mim, né? O que que está passando por aqui que eu preciso dar esse salto, né? Para que isso não se repita. Então, aí você trouxe a vergonha, né, que é uma das vibrações mais baixas que tem, né, na escala e que fica no baixo aqui. E aí e se eu não evoluo, eu vou repetir mesmo, porque eu não estou conseguindo sair dali, né? E aí, quanto mais baixo eu vibro, mais situações eu vou atrair para que eu olhe para aquilo e para que eu evolua dentro daquela situação, né? Então é muito interessante assim a gente começar a trazer para nós a responsabilidade, porque além da gente conseguir ir aos poucos subindo a nossa vibração, né, através do nosso ganho de consciência, a gente vai tomando o nosso poder no sentido de que sou eu quem vou mudar a minha vida, né? É lógico, né, que tem os caminhos que nos ajudam, as terapias, né, esse tipo de coisa. Mas se eu não estiver aberta para assumir a minha responsabilidade, saber, né, o que está passando aqui dentro de mim e que está em mim, eu vou continuar repetindo de uma forma ou de outra até que eu consiga fazer esse novo olhar, né, para isso. Uhum. E não sinta mais esse emocional tão carregado, né? Essa coisa desse vitimismo, né? E tudo. É. Essa questão da responsabilidade parece-me muito, muito interessante, porque às vezes nós falamos uma palavra e parece que ela não é absorvida, não é? Nós só ficamos com a ideia e temos que a trazer aqui para o corpo. Uma das questões aí da responsabilidade, creio que também está relacionada com aquele momento em que nós temos uma conversa séria connosco mesmos e dizemos assim: já chega, vamos acordar para o real, acabou, porque a responsabilidade é muito inimiga,
da expectativa e da fantasia. Porque se eu tenho o impacto da situação, a relação não correu bem, e eu acho, não, o responsável foi o outro, não foi nada comigo. E eu fico ali, ok, então eu já estou boa, eu já estou boa. E então, se eu estou boa, eu tenho a expectativa de então ir encontrar alguém realmente perfeito, dentro da minha perfeição. E então lá Sim. vou eu na vida. O que é que acontece? Pum! De repente o padrão volta. E é aqui que eu acho muito importante as pessoas começarem a olhar, que é como é que eu confronto a realidade? Como é que eu me dou com o real? Como é que eu fujo? Que histórias é que eu conto a mim e aos outros sobre os meus relacionamentos, sobre as minhas histórias? Que lenta é esta? Não é? Porque é muito fácil nós às vezes percebermos que o outro traz uma carga muito grande e temos alguma dificuldade em perceber o que é que nos está a revelar, o que é que nos está a mostrar. E eu creio que a dificuldade muitas vezes em ver está nesta expectativa e nesta fantasia. Por isso é que aqui, quando estamos na expectativa do relacionamento perfeito ou do comportamento do outro ser perfeito, convém começar a perceber: e o meu comportamento é perfeito, sim ou não? Estar aqui a fazer esta história, não é? E não tem que ser perfeito, porque aqui a perfeição é uma ilusão. Ninguém é, ninguém vai ser. Mas é precisamente começar a integrar a verdade. Onde é que eu estou posicionada no meu bom e no meu mau? Onde é que eu tenho vergonha de ser como eu realmente sou? Porque se eu tenho vergonha, vem o outro, vai despoltar em mim alguma coisa que me vai fazer com que eu coloque cá para fora aquilo de qual eu tenho vergonha. Porque às vezes pessoas que reprimem muitas emoções, não é? Têm vergonha de exprimir a raiva e a raiva foi muito condenada lá na infância. Isso não pode. De repente, têm um parceiro ou uma parceira que os desafia ao máximo e de repente a raiva vem ali toda. E a pessoa pensa assim: eu nem me reconheço, não é? Então, mas isso É, está aí. Portanto, por isso é que quando nós percebemos como o outro pode ser um catalisador, é muito curativo. É muito curativo. E é começar a olhar aí para esse lugar, realmente. é, as oportunidades chegam através dos outros, né? Só que a gente não enxerga dessa forma. Então, como você trouxe aí a questão do relacionamento, né? A gente enxerga como se ser evoluído é ser bonzinho, né? Porque a gente cresceu com essa questão de que você tem que ser bom para que as coisas boas aconteçam. Só que esse bom vem de uma forma muito formatada, de acordo com as religiões que trouxeram para a gente, né? No sentido de que a gente não pode ser sombra, a gente só pode ser luz. Mas, na verdade, a gente traz uma bagagem de pedacinhos feridos nossos, né? Que eles precisam ser olhados, né? Então, não, se você é uma pessoa assim, você não é uma pessoa do bem. E, na verdade, isso faz com que a gente negue uma parte nossa que faz parte de quem a gente é. E que para a gente curar, né, essas dores, esses traumas, a gente precisa ser quem a gente é, né? Mesmo que muitas vezes, mesmo que a gente tente te esconder, igual você trouxe, vão ter situações que vão trazer essa questão à tona para que você coloque para fora aquilo e consiga, aos poucos, ir mudando isso. Mas, na verdade, o que a gente precisa é assumir que a gente é de verdade,
né? Mesmo, e essa questão dos erros e dos acertos. Ninguém consegue aprender nada sem errar. O erro ele faz parte do aprendizado. Então, essa questão de que não, eu tenho que ser perfeita, eu tenho que ser boazinha para eu ser aceita, para as pessoas gostarem de mim, é a maior cilada que a gente já foi colocado na nossa vida, né? Sim, Porque pode continuar é, aí. sabes que tu agora fizeste lembrar-me que realmente até no trabalho interno que se faz relativamente à infância, muita da potência fica ali adormecida ou até bloqueada, porque os pais dizem assim: esse comportamento aqui não vale, isso não pode ser. E a criança ali percebe o quê? Se eu quiser ter amor e validação dos meus pais e apreciação, eu vou ter que calar isto. E depois cresce. Depois cresce, chega à terapia e vai fazer o quê? Resgatar esta força, que é dela, não vai buscá-la a lado nenhum. Às vezes, se calhar, as pessoas pensam que vão buscar qualquer coisa não sei aonde. Não, é a verdade delas. É precisamente aceder aí. E é muito importante aqui que as pessoas entendam que são elas que têm a chave. Não somos nós enquanto terapeutas. Nós só acabamos quase por dizer que, olha, tem uma chave e está para aí uma fechadura. E, portanto, é realmente guiar neste processo. Porque há uma coisa aqui que eu também gostaria de trazer, que é a dificuldade em aceitar as nossas próprias histórias, não é? Seja com os pais, seja nos relacionamentos, fica difícil aceitar aquilo que se passou. E eu acredito que é muita mudança de perspectiva que pode realmente ajudar. Eu até vou trazer aqui um outro modelo, porque uma das coisas curiosas que nós vamos percebendo é que há muita teoria, usam diferentes palavras, mas tudo anda a falar do mesmo. E eu recordei-me até do canal do desenho humano, que é o 214. O 14 é o portal da abundância, portanto, é aquilo que a vida nos traz com toda a força. Traz para todos. O 2 é o portal do feminino, é aquilo que nós realmente aceitamos, conseguimos entregar. Como é que eu aceito o que a vida me trouxe? Porque muitas vezes nós temos uma luta que é: eu não pedi nada disto, e isto é errado, e agora isto é tão difícil. E está tão longe daquilo que a minha mente idealizou. E temos aqui que fazer aqui este acerto. Então, é voltar para o relacionamento interno para começar a ver a sua verdade e então começar a perceber como se pode abrir àquilo que a vida lhe traz, não é? Ana, Bem isso. E a outra questão, né, também é que a gente tem uma tendência a ir para a zona de conforto, né? Então, principalmente as partes que são traumáticas nossas, né? Nos relacionamentos aqui que a gente está comentando, seja ele amigo, seja ele trabalho, seja ele amoroso, seja qual for. Como você disse aí, né? A gente tem que voltar para a gente. O que que aqui dentro eu não tá relacionando, não tá se relacionando bem, né? O que que eu não tô aceitando aqui dentro, né? Qual situação que dói em mim? E aí essa situação que é a mais dolorida é a que eu mais evito. Então, se eu tive alguns problemas com amigos, seja no passado, ou seja até trazido, né, de antes, de alguma forma, eu vou evitar isso. E aí a gente entra numa armadilha que é: eu preciso ser bom para que as coisas ruins não aconteçam. Então, isso dói muito, então isso é ruim. Então, eu evito de me relacionar, eu me isolo
porque aí eu fico numa zona de conforto e aí eu sou boazinha, tá tudo bom, tá tudo bem. Só que aí a vida sempre traz alguma coisa de alguma forma para que você vá olhar para aquilo. E aí, cada vez mais, isso se torna mais doloroso, por quê? Porque eu estava ali, mas o que que aconteceu que eu estava ali tão tranquila, em paz, entre aspas, né? E aí veio toda essa bagunça, né, mexer com a minha estrutura e com o emocional e tudo. Mas, na verdade, se a gente ficar nessa zona de conforto, a vida coloca a gente nessa situação. Porque se a gente fica na zona de conforto, a gente não sai do lugar. A gente continua no mesmo patamar, vamos dizer assim, né? E toda vez que de algum lado vier uma situação, porque a gente não consegue se isolar completamente, né, das situações do mundo, e aí é aonde eu vou cada vez mais sofrer esse chacoalhão, né? Porque eu evitei tanto aquilo, eu fiquei ali na zona de conforto, né? E quando isso aparece, vem como uma avalanche, tipo, para te tirar ali daquele lugar, né? Mas a gente entende que não, que de novo, muitas vezes, ou eu sou a vítima, ou eu quero me esconder, ou eu quero, né, de alguma forma me livrar disso. Mas na verdade não tem como se livrar. Mais cedo ou mais tarde a gente vai acabar sendo solicitado pela vida. É mesmo aquela ideia de que não se barganha com a vida. Não dá Não. para negociar. Nós às vezes temos muito essa tendência que tu mencionaste, que é ou nos portarmos muito bem, porque assim pode ser que a vida nos poupe, mas vamos lá ver, a intenção é só manipular a energia. No fundo é isto. Não é não ter problema em ser bom, não é? É bem diferente, vem de lugares diferentes. E começar a perceber que nós não somos mais espertos que esse fluxo da vida que vem e que nos traz. A questão é, então, como é que vamos acolher isto? E como tu disseste, podemos acolher bem ou mal, porque vai vir sempre, não é? Agora, nós podemos é ficar ou realmente muito abatidos com a situação, ou então começarmos a ser mais questionadores e começar a responder à vida, que é, ok, então isto vem, o que é preciso olhar aqui que eu não estou a ver? Porque normalmente a conversa de vítima vai para onde? Oh, mas porquê a mim? O que é que eu fiz de errado para isto vir para mim? Então, não é preciso É, fazer nada de errado. Basta haver aí qualquer coisa que tem que ser catalisada e colocada a serviço. Normalmente estas coisas são para colocar a serviço. Não é para dar cabo de ninguém. É precisamente para ir, para chegar ao miolo da nós, não é? Agora, é. partir a nós não é fácil, mas tem lá miolo, sim. E se conseguir É. nutrir-se, já ganha. E aí, de novo, para que a gente consiga enxergar essa situação de uma forma, sair das ilusões, né? A gente precisa olhar de cima, né? E, e se reconhecer, e que isso é o mais difícil, porque principalmente quando as pessoas elas estão nas dores, muitas vezes vai tão lá no profundo, né? Que é como se ficasse tudo nebuloso, né? Uhum. Como se tivesse ali jogado uma bomba que sobe aquela fumaça e eu agora nem sei mais aonde é que eu tô, né? O que está Sim, acontecendo? Não consegue se situar, né? E muitas vezes é nesse momento que é importante a gente procurar por ajuda, né? Porque muitas vezes a gente precisa de alguém para orientar, alguém para conseguir, não é decifrar, mas assim, fazer a leitura para a gente, uhum. né? Trazer uma clareza. Sim, Então,
muitas vezes as pessoas não ficam ali vivenciando aquilo por muito tempo e acaba até, ao invés de olhar para isso de uma forma de aprendizado, vai olhar para isso como um castigo e aí vai cada vez mais crescendo essa bola de neve, né? E continua contando as mesmas histórias, né? E vai repassar aquilo para os outros, que eu sou a vítima, olha o que aconteceu comigo. E ali, lógico, a gente acaba tendo, de alguma forma, um ganho, mas ao invés de ser uma situação que vá te levar para frente, né? Vai cada vez mais enterrando ali a pessoa naquela Sim, situação, né? E repetindo uma repetição sem fim até que algo aconteça para que isso saia do lugar, mas muitas vezes leva muito tempo, né, para sair sim, desse lugar. sim. Então é importante a gente reconhecer que precisa de ajuda muitas vezes, né? Uhum. Que é isso que vai fazer a gente sair de uma situação, mas de uma forma a mudar a forma de enxergar a vida, que muitas vezes é simples, só que dentro da situação vivida parece que não tem solução. A É, gente que atende já sabe disso, que as pessoas chegam muitas vezes achando que não tem solução. sim, sim, sim. É porque sabes que eu que eu chamo a esse momento é aquele momento de falta de direção. É a pessoa estar perdida. Ou então também há aquela sensação de que, portanto, a pessoa até pensa que está tudo a correr e de repente vem um episódio e a pessoa diz assim: eu parece que não avancei nada. Eu estou completamente parada no mesmo sítio. E eu creio que quando nós nos deparamos aqui com esta sensação de falta de direção, foi aquilo que tu referiste, é a clareza mental e é a clareza emocional. Porque muitas vezes, quando nós fazemos as questões de forma mais concreta, a pessoa sabe falar, mas não sabe exatamente nomear. E isto leva tempo. Inclusive, eu se calhar até partilharia aqui uma reflexão, que é, olhe para si como um todo e perceba como é que tem desenvolvido o seu corpo espiritual, como é que tem desenvolvido aí o corpo mental, o corpo emocional e o corpo físico. Vamos só por aqui. E é bem provável que pelo menos um tivesse ficado assim esquecido. É precisamente para aí que deve começar a olhar. Principalmente começar a questionar quais são as minhas necessidades, por exemplo, no corpo físico. E quando eu falo de corpo físico, lá está. Qual é o tipo de alimentação com o que eu me dou melhor? Que tipo de movimento ou de exercício é que o meu corpo precisa? Será que eu consigo dar um tempo de descanso ao meu corpo tranquilamente? Ou fico na culpa, não é? Por exemplo. E isto aqui serve para refletir. Podemos um dia destes voltar a este tema, mas é começar a vir para este lugar que é quando vem esse encontro com o catalisador, vamos chamar-lhe assim, não vamos chamar o mau nem o bom, é o catalisador, começa a perceber então para que corpo é que tem que olhar. Se calhar é para o corpo que você tem mais desprezado. Ficou tão bom Sim, nos outros, esqueceu do um, e então lá vem um catalisador para dizer: oi, está aqui qualquer coisa atrasada. E ver as coisas com algum sentido de humor, dar aqui um certo alívio, porque todo o desafio hum, vai. Todo o desafio, quando é entendido, lá à frente, nós olhamos e já conseguimos rir. E é bom, não é? sim, sim, com certeza. Pronto. É isso, né? A gente precisa ir se observando, se auto-observando, vendo.
o que é porque a gente entende, né? Entendeu? A gente que estuda sabe que isso envolve muito mais coisa, mas foi entendido que a gente vive de cinco sentidos, né? Dos nossos cinco sentidos. Mas a gente falando aqui do espiritual, do mental, né? A gente sabe que os sentidos, eles são além dos cinco, né? E que tudo isso faz parte do nosso ser, né? A gente não é um ser físico somente. A gente é uma, é uma combinação de corpos, né? Que muitas vezes não se dá atenção para isso, né? A nossa parte emocional, a nossa parte energética, então é um composto, né? É um conjunto. E se essas engrenagens aí tiver um dentinho quebrado, não vai rodar bem, a coisa vai começar a ficar manca, né? É isso, é isso mesmo. Ana, se calhar já estamos aqui na nossa hora, não é? Sim, Eu então aproveito para me despedir de ti, para me despedir também de quem nos está a ouvir. Também creio que podemos deixar aqui aberto, a possibilidade de fazerem questões, tragam questões, porque as questões também nos podem ajudar a trazer tema que vocês queiram ver debatido, tá? com Então, certeza. até à próxima, Ana. Podes despedir-te também. Eu quero agradecer também por essa conversa nossa que é sempre gostosa, né? E também agradecer a quem está aqui assistindo a gente. E isso, tragam as perguntas que vai dando uma. A gente vai se balizando nelas para trazer assuntos aqui que sejam interessantes para quem está ouvindo, né? Obrigada, Raquel. Obrigada, Ana, foi um prazer e até à próxima. Até. Tchau, tchau.